Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, bem-vindo ao nosso canal. Hoje eu quero compartilhar mais uma palavra de Deus para a sua vida. Eu tenho uma absoluta certeza, se você pensar, se você analisar, você vai ver que toda mensagem que a gente traz aqui no canal é uma mensagem direcionada por Deus, uma mensagem que o Espírito Santo de Deus nos guia a poder estar orientando os irmãos que têm nos acompanhado no seu cotidiano, no seu dia a dia, e a saber que a palavra de Deus é a maior revelação de Deus para com as nossas vidas. Meus amados irmãos, no livro do Gênesis, no seu capítulo 3 e no seu versículo 3, eu queria estar aqui contextualizando com os irmãos este texto bíblico e explicando algumas coisas cruciais dentro deste texto para com as nossas vidas. Versículo 3 diz assim: Mas, vamos ler o versículo 2. Disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus. Quem disse? Disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse, quem? A serpente disse à mulher: Certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comer, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Vendo, pois, que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para se dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. E ele comeu com ela. Eu quero explicar para os irmãos aqui algo de suma importância. E depois eu vou explicar esse último versículo 6 para os irmãos aqui. Eu vou voltar ao versículo 6 depois. Meus amados irmãos, quem foi o primeiro pregador da história? O primeiro pregador foi Deus. E quem foi o segundo pregador? A serpente. Dentro do texto bíblico, a gente vai ver. A mensagem de Deus é essa: pode comer de todas as frutas, pode tocar em todas as árvores que tem no jardim, pode se alimentar, mas da árvore que está no meio do jardim, dessa não comerás o fruto e nem tocar. Não come e também não toca. Observe, a mensagem de Deus, ela te dá uma certa liberdade, mas não na totalidade. Existem barreiras, existem princípios, existem ensinamentos e existem pautas em obediências. Você consegue analisar comigo, pensar comigo em um direcionamento do Espírito Santo de Deus para nossas vidas? Servir a Deus, estar na presença de Deus, sempre teve uma condicional. Qual, pastor? Obediência. Obediência. Fique comigo até o final desse vídeo, irmãos. Tem algo muito forte aqui dentro.
obediência. O Senhor te dá acessos. Nós, como cristãos, servos do Deus Altíssimo, nós temos liberdade para muitas coisas, irmãos. Só que nós somos limitados pelos princípios estabelecidos por Deus. Por Deus. O apóstolo Paulo, ele vai dizer: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. É lícito eu sair com minha família para um momento de lazer? Sim, há tempo para tudo debaixo, desse sol, diz o livro de Eclesiástico 3. Tempo para tudo. Trabalhar, tempo de trabalhar, Deus sabe, Ele mesmo estabeleceu isso, do suor do seu rosto, você vai comer, você vai trabalhar. Então, há tempo de trabalhar, há tempo de você sair com a tua família. Então, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, hoje, eu tenho acesso a muitas coisas. E deixa eu dar só uma pequena pausa aqui para responder um comentário de um irmão que falou: pastor, em nome de Jesus, tira o celular de dentro da igreja. Deixa eu falar para o irmão algo bem aqui. Tudo que a gente registra em um culto de louvor, de adoração, de uma mensagem durante o culto, é para poder engrandecer o nome do Senhor. O salmista mesmo vai dizer: contai as maravilhas que o Senhor tem feito em vossos meios. Celebrai, mostrai as maravilhas que o Senhor tem feito, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Se a pessoa, quando vive nas práticas mundanas, ela usa o meio de comunicação que tem, como celular e etc., para poder publicar derrotas e ações de Satanás, por que a gente também não pode publicar momentos da palavra? Que nem eu publiquei lá um momento do sol da intimidade, aonde é um trabalho que a minha esposa tem com as irmãs, e aonde vem pessoas de vários lugares, mulheres de vários lugares que estão precisando de ouvir uma palavra, de um abraço. E postei ali um pedaço desse vídeo, aonde que pela autorização de todas a gente posta. Há uma autorização das irmãs e de todas que vai visitar o ministério para poder estar postando. E ali não tem nada demais. Então, meu irmão, eu não posto aqui o que eu sou contra e eu acho desnecessário é postar entregando uma cesta básica para a família e mostrando o rosto da pessoa, está expondo a necessidade daquela pessoa. Quem faz isso é político, que gosta de pegar uma cesta, entregar para uma família e postar aquela foto e mostrar aquele vídeo. Quem faz isso, quem gosta disso é político, para poder mostrar que faz a caridade com pensamentos lucrativos de ganhar votos. Segundo, botar pessoas vomitando, pessoas manifestadas, expondo ali a pessoa com uma entidade maligna, expondo ali a pessoa, o demônio falando na boca dela, porque se gosta de entrevistar demônio. O demônio ser expulso, não tem conversa com o demônio. Todos que ficam batendo papo demais com o demônio, caem. Está bem aqui o texto bíblico. Eva deu ouvido demais para a serpente, ficar batendo papo com o demônio, acaba caindo. Demônio você repreende, você corta, sai, em nome de Jesus, suma daqui, sai desse corpo. Então também você não vai ver isso aqui. Dificilmente você vê quando tem obra de libertação aqui, é algo muito rápido, a pessoa cai ali, mas não mostra o rosto e ali repreende e pronto. Agora, postar algo, se for errado eu postar um vídeo de uma pregação, também é errado eu estar postando aqui um vídeo de um testemunho de uma pregação aqui no canal. Então tem coisas que a gente tem que abrir a visão para poder enxergar. É que nem muita gente fala: a televisão é do capeta. Não, irmão, porque senão o seu telefone também é do capeta. Porque o seu telefone é pior do que a televisão. O seu telefone tem muito mais acesso
coisas impropícias do que a televisão. A televisão hoje, você tem acesso a ela para duas coisas, para o mal ou para o bem, como o celular, como o computador. Então, tem pessoas que falam, não, televisão não pode, que é pecado. E tem um computador em casa, que tem acesso a tudo e muito mais que uma televisão tem. Então, uma televisão, ela tem acesso a tanto coisas erradas como coisa boa. Se você botar ali um estudo, se você botar um louvor, se você usar para coisas do bem, como o celular, vai edificar a sua vida. É você que tem um celular na sua casa, você que tem uma televisão smart na sua casa. Você coloca um testemunho, você coloca uma pregação, você coloca um louvor, você vai ser edificado. Então, a tecnologia, você tem que saber usar ela, para o bem ou para o mal. Tudo em nossa vida. Tudo em nossa vida, se você não souber usar, se torna algo que vai destruir a tua vida. Tem pessoas que não trabalham, quando arruma um serviço, desanda. Começa a ganhar dinheiro, desanda. Então, tudo. Se a pessoa não tiver a temperança de saber usar, que vai edificar a fé da pessoa, tudo se torna um objeto de destruição na vida daquela pessoa. Então, o telefone, ele é pior do que a televisão, porque no telefone você tem tudo nele, tudo. E uma TV Smart, você tem acesso a quase tudo nela, quase tudo. Mas é você saber usar. E eu já tem vídeos meus aqui falando a respeito disso, que teve pessoas que, quando Deus me arrebatou até o inferno e mostrou a respeito da televisão, que na época nem existia televisão Smart, nem existia na época. E Deus me mostrou, e quem me conhece há anos atrás lembra que eu falava dessa televisão, a respeito que eu vi uns 50 no meio dela, e os 50 apareciam cenas de cenas impropícias que não edificam a vida de um cristão em nada. E também aparecia cenas que edificam a vida de um cristão, como louvor, pregação, como coisas que edificam a vida de um cristão. Então tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então eu tenho um aparelho de celular para poder usar para necessidades, ligações, ver um vídeo, ver uma pregação, ouvir um louvor. É lícito. Agora, pornografia, fofocar, mandar mensagem, trocar nudes, então tudo isso já não é lícito. Então é a pessoa saber usar, é a pessoa saber utilizar. Então hoje nós temos acesso à tecnologia, que foi algo estabelecido por Deus, que nos últimos dias ia ter o avanço tecnológico, ia ter o avanço da tecnologia. Deus, ele permitiu tudo isso. E tem pessoas que gostam de dar legalidade a Satanás a tudo. Irmãos, Satanás, ele tinha de proveito de cima de algo que ele vê. Se eu tenho um aparelho de celular e a tecnologia hoje se avançou em nossos dias, por uma permissão de Deus, está escrito lá em Daniel que nos últimos dias a ciência multiplicar. No livro do profeta Naum, ele vai dizer, eu vejo pássaros de ferro voando. Ele está se referindo sobre o avião. Ele vai dizer que vejo faróis de carro. Ele estava falando sobre o carro, que naquela época não existia, o avião que não existia naquela época. Então, Deus já havia mostrado todo o futuro a alguns profetas, mostrando o que ia acontecer no futuro, mostrando o avanço que ia ter. Aí tudo o povo quer dar legalidade para Satanás. Tudo. Então, hoje, por meio da tecnologia, eu particularmente, por meio da rede social, o tanto de almas, para a glória de Deus, eu tenho alcançado, irmãos. Através do meu testemunho, o tanto de vidas que voltou para Jesus, e foi por meio das redes sociais. Então é saber usar. É saber usar. Então tem pessoas que precisam orar e buscar de Deus um direcionamento, e não simplesmente pensar algo e achar que é daquele jeito. Tem que estudar a palavra, buscar um direcionamento de Deus, para que possa compreender as coisas de Deus. Então, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, é saber usar com temperança as coisas.
com temperança. Tem coisas que não é, a pessoa não pode nem clicar. É uma escolha, irmãos. Olhar, cobiçar, desejar, também é uma escolha. Você pode ter uma televisão em casa ou um celular. Se você não tiver celular, não tiver nada de se isolar do mundo virtual, se isolar de tudo isso, você ainda precisa andar em vigilância constante. Quando você sai do portão da sua casa, você vai ver cenas impropícias, pessoas se beijando. Você vai ver mulheres andando na rua seminuas, homens andando sem camisa. Então o pecado está em nossa volta. A escolha de viver uma vida separada com Deus é nossa. Nós que temos que ter o domínio das coisas, não as coisas nos dominar. Seu telefone, ele não pode te dominar. Teus olhos, ele não pode te dominar em você olhar, desejar e cobiçar e querer. Não, você tem um domínio da sua vida. Você tem um domínio de escolha, de querer na sua vida ou de não querer na sua vida. O mal, ele só vai prevalecer na sua vida até o dia que você aceitar. Porque o dia que você dizer, isso não faz mais parte da minha vida, eu corto de uma vez por toda, acabou. Não vai ter mais legalidade na sua vida o mal, porque você não aceitou, porque você cortou. Voltando aqui ao texto, irmãos, nós começamos a falar de um assunto, vai para outro assunto, mas sempre na luz da palavra. Voltando ao texto, é isso. Eva, ela teve o poder de escolha, de obedecer o que Deus falou com ela. A mensagem de Deus confronta Eva. A mensagem de Deus confronta os dois. A mensagem de Deus é: não toca, não come. A mensagem de Deus sempre é nos confrontando, irmãos. Começou no jardim do Éden. Não toca, não come, obedeça. Vocês têm todos os privilégios que uma pessoa pode ter. Você tem acesso a tantas coisas boas e maravilhosas, mas por que quer ter acesso àquilo que é impropício, que é errado? Essa é a natureza do ser humano. Essa é a natureza do ser humano. Ao declínio, ter a facilidade de atentar para as coisas erradas. Te explico por quê. Porque as coisas erradas, sempre o diabo mostra facilidade. Já percebeu? Que tudo que você vai fazer do jeito certo e da maneira certa tem dificuldades, tem levantes, tem barreiras. Mas quando você decide fazer o que é errado, tem uma força maligna, parece que tudo se torna mais fácil. Veja bem que o caminho que a serpente está mostrando para Eva é um caminho mais fácil. Veja bem que a mensagem que a serpente está pregando aos ouvidos de Eva é uma mensagem que está amassageando o ego de Eva. Está dizendo: olha, Deus pregou dizendo que você não pode comer, não pode tocar. Mas é porque Deus sabe que o dia que você comer e tocar, os teus olhos vão se abrir e vocês vão ser como Deus. Até hoje, irmãos, os seres humanos fracos, homens e mulheres fracos, que o diabo consegue implantar um sentimento dentro dele de soberba, superioridade, se achar melhor do que as pessoas, se achar mais importante do que as pessoas. Alguns se sentem até um Deus, se sente tão superior às pessoas que despreza, que humilha as pessoas. Entenda, falar a verdade, confrontar o pecado de alguém, confrontar uma heresia, e isso não é humilhar a pessoa. Isso é tentar abrir os olhos da pessoa. Isso é tentar abrir os olhos da pessoa. É totalmente diferente. Então não confunda uma pessoa que te repreende, que te exorta, para tentar abrir os teus olhos, porque é bíblico.
Se o teu irmão está caminhando o abismo, se você corrigir, exortar ele, e ele te ouvir, se arrepender, foi uma alma que foi salva. Então, o amor se revela em você ser sincero, em você ser verdadeiro. Aí escute, observe isso aqui. A serpente, ela prega que ela pode comer. E observe que ela vê que a árvore é boa, agradável e boa à vista, desejável aos olhos. Tu acha que o diabo oferece coisa ruim para alguém, irmão? Tu acha que o diabo, quando ele quer derrubar alguém, ele vai oferecer coisa ruim? Se ele coloca uma mulher na vida do homem, é uma mulher bonita. Se ele coloca um homem na vida da mulher, é um homem bonito. Se ele coloca algo para tentar te desviar da presença e dos caminhos, não fica pensando que vai ser coisa ruim, que não vai ser, não. Ele coloca coisa boa. Ele coloca coisa boa. Então o diabo sabe que aquela árvore, o fruto dela, não é para Eva nem Adão comer. Só que ele vai pregar que pode, vai trazer a facilidade, vai trazer aquilo que venha saciar a carne de Eva. E ela vai dar o quê? Ouvido à serpente. O problema de muita gente que de vez ouvir a mensagem de Deus, estão ouvindo a mensagem da serpente. Por quê, pastor? A mensagem de Deus, ela confronta. A mensagem de Deus, ela quer que nós renunciamos a nós mesmos, nossos desejos, nossas vontades, que mata a nossa carne na oração, no jejum. A vontade de Deus, ela nos confronta, irmão. Agora, a mensagem da serpente não confronta. A mensagem de Deus é: se tocar, vai morrer. Se comer, vai morrer. Porque o salário do pecado é a morte. Primeira morte que gera na vida de um ser humano. O apóstolo Paulo vai dizer isso: morte espiritual. Primeira morte, morte espiritual. Isso, morte espiritual. A pessoa, se eu falo, não come do adultério, a pessoa come do adultério, morte. Não come da mentira, a pessoa come da mentira, vai gerando morte espiritual. Não come da inveja, a pessoa vai comendo da inveja. Você poder entender o texto. Não come da fornicação, a pessoa vai comer da fornicação. Então vai gerando o quê? Primeiramente, uma morte espiritual, uma frieza espiritual. E segundo o quê, pastor? O salário do pecado é a morte. A pessoa vai o quê? Um abismo leva a outro abismo. Se a pessoa não cair em si, se arrepender e voltar, ela acaba morrendo. O pecado que primeiro gerou a morte espiritual, e esse mesmo pecado que vai levando a pessoa a se aprofundar cada vez mais ou permanecer no pecado, vai gerar o quê? Vai gerar a morte física. A pessoa, quando ela comete, quando ela come o pecado do adultério, o que ela faz? Comer o pecado do adultério. Qual foi a primeira morte que gerou? Morte espiritual. Qual é a segunda morte? A pessoa entra em um triângulo amoroso. A pessoa fica com um amante, ou então com um amante. Há um triângulo amoroso. Você vê que sempre acaba em morte. A maioria dos casos de triângulo amoroso, de amante ou diamante, que quando descobre e aceita permanecer quando pensa que não mata o marido ou mata a mulher, cabe morte, porque o salário do pecado é a morte. E a serpente, ela oferece a facilidade, ela oferece o acesso, ela oferece a bandeja, ela oferece tudo com facilidade. Para primeiro, você morrer espiritualmente, e segundo, depois que te usou, depois que você se lambuzou, trouxe escândalo, então, se não houver o arrependimento, vai gerar morte física, como a gente vê todos os dias morrendo gente por causa da consequência do pecado. Então, é algo de se pensar qual tipo de mensagem que te agrada. Você é aquela pessoa que, quando o pastor Luciano prega aqui uma mensagem mais de consolo, você, nossa, eu gosto dessa mensagem, vou ficar aqui nesse canal acompanhando esse pastor. Aí o dia que você ouve uma mensagem que confronta o seu ego, que confronta o seu pecado,
você simplesmente deleta, desescreve e para de acompanhar os vídeos, você está errado. Porque a mensagem de Deus e um homem de Deus, ele nunca vai falar o que as pessoas querem ouvir, mas sempre ele vai pregar e vai falar o que Deus quer que ele fala. Um homem de Deus, ele é difícil ter muitas amizades por causa disso. Porque nem todos que afirmam estar na verdade está na verdade. Quando ouve algo que confronta, logo abandona, logo fala, não é para mim isso. Então observe qual tipo de mensagem que você está ouvindo. Quando você ouvir uma mensagem que está te confrontando, essa mensagem é de Deus para a sua vida. Porque Deus ele nos constrange e Deus nos confronta a gente abandonar a nossa vida errônea e ser novas criaturas em Cristo Jesus, uma nova pessoa. Deus ele nos aceita, mas Deus não aceita que a gente venha permanecer na iniquidade. Nós temos que abandonar aquilo que desagrada a Deus. Temos que lutar dia após dia para poder viver em santidade com Deus. A serpente está aí. Você pensa, irmãos, sabe esse segundo, o primeiro pregador foi Deus. Mensagem de confronto, mensagem dando uma certa liberdade, porque ser cristão não é ser preso, ser cristão não é ficar dentro de uma jaula, dentro de uma gaiola, ser cristão é ser livre. Só que nós temos princípios que nós acreditamos mediante a palavra e que nós praticamos. Então, ser cristão é ser livre. Então, o Senhor vai dar liberdade, só que vai vir um princípio de obediência. Não come daquela árvore. Só isso, eu pedi só uma coisa. Só que a serpente aqui, ela faz o quê? Ela fica, ó. Aí você pensa que essa serpente já não está nos altares? Tá. Essa serpente está nos canais do YouTube. Essa serpente, ela está. Você tem uma dúvida. Tudo que gera dúvida já é o inimigo agindo. Você tem uma dúvida, faço uma tatuagem ou não faço? Aí vem a serpente. Não tem nada a ver fazer tatuagem, não. Esse corpo vai para a terra, vai se acabar. Aí vem a mensagem de Deus. O nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Não fazer marcas de tatuagem no vosso corpo. Quando fez um tempo da ignorância, como no meu caso, é uma coisa. Eu sou julgado e criticado até hoje por causa do meu passado, que eu tenho as tatuagens por causa do passado. Foi no passado. Hoje eu não faço um risco no meu corpo porque eu sei que é errado. Eu não sabia disso. Então, a pessoa está ali querendo pintar o cabelo de vermelho, querendo cortar o cabelo, que nem viu a pessoa ali, a artista, a famosa. A serpente vem e fala, não, pode cortar e pintar de vermelho. Não tem nada a ver. Deus vem com uma mensagem. Não pinta, não corta. Deixa o seu cabelo natural, que agrada a Deus, vai crescer sadio, sem química, sem isso e aquilo. Então, de uma forma em geral, a pessoa quer usar uma saia curta para poder mostrar as pernas, a mulher, a serpente fala, pode usar. Mostra tuas pernas bonitas. Foi feito para poder mostrar a mensagem de Deus. Já vem confrontando para que não venha andar em lascívia. Então, tem pessoas que deixam de ouvir a mensagem de Deus porque confronta elas para poder ouvir a mensagem da serpente. E a serpente, ela está em todos os lugares. A serpente, ela está nos canais do YouTube, nos Facebook. Se Deus está trabalhando de um lado para resgatar almas para o reino do céu, a serpente está trabalhando do outro lado para resgatar almas para o inferno. E o pior é que essa serpente aqui, ela está no mesmo ambiente que Deus está. Ou seja, a serpente está no nosso círculo de vida cotidiana. Qualquer um que der brecha para ela pode usar para poder tentar distorcer a palavra de Deus na nossa mente.
E muitos viviam um evangelho de porta larga, porque deu ouvido à serpente. Não, esse negócio de porta estreita, essas pessoas religiosas, fica pregando santidade, pregando isso e aquilo. Você entende? Então, cuidado, cuidado. A serpente está aí no ouvido de Eva. Não mudou a estratégia, está mostrando facilidade, está mostrando que você pode, que você consegue, que você é vencedor, que você não vai passar por isso, passar por aquilo. E a Bíblia diz que no mundo tereis aflições. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo que Cristo venceu. E se a gente continuar perseverando todos os dias, também vamos vencer em Cristo Jesus. Vamos ter aflição, irmão, perseguição, afrontas. Aqui no meu canal aqui, algumas pessoas, eu acho que caem de paraquedas lá e vai e comenta alguma coisinha aqui, acolá, criticando. Sabe o que eu faço? Eu vou perder tempo, irmão, dar ouvido para a serpente, dar ouvido para críticas que não são construtivas? Eu simplesmente apago. E quando a pessoa insiste, eu vou e denuncio. O próprio YouTube notifica a pessoa de uma denúncia. Pronto. Para que eu vou deixar comentário? Sabe por que muitos deixam aqui tanto comentário lá, criticando e tal? Porque ganha dinheiro. Porque ganha dinheiro. E o meu objetivo aqui não é esse do canal. É pregar a verdade. Então alguém criticou, não é crítica construtiva, porque tem críticas que é construtiva. Que a pessoa faz uma crítica, mas a gente para e pensa, rapaz, vou mudar nisso mesmo. Agora tem críticas que é fora do consentimento bíblico, fora da palavra, que você fala: sai para lá, serpente, não vou perder meu tempo dando ouvido para você não. Vou continuar fazendo o que Deus colocou no meu coração. Se toda liderança, irmão, continuasse desde lá de trás, ensinando o que foi aplicado desde o começo, a igreja é outra hoje. O problema é que a serpente se aproximou de muitas lideranças. Aí a liderança deixou de orar, deixou de se consagrar, e a serpente se aproximou e começou: olha, para que essa coisa toda de rigidez? Ó, o povo está saindo, está ficando vazia a igreja. Ó, o povo está indo embora, está pegando muito pesado com a palavra. Frouxe um pouquinho o cajado e largue essas portas um pouco. A serpente começa a soprar, a liderança vai, deixa de ouvir a Deus e começa a ouvir serpente. Aí, a princípio, é uma maravilha. A princípio, a árvore é boa. O que o diabo oferece, a princípio, é bom. Opa, olhou, desejava aos olhos. A igreja é amarrotada de gente. Que coisa boa. Olha, desejava aos meus olhos. Olha que maravilha. Mas depois vem a consequência. E na vida de alguns, que vai vir a consequência só no dia do juízo final. Aí o negócio é feio. Irmãos, vou concluir no versículo 6 que eu falei para os irmãos. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, e tomou do seu fruto e comeu. Tomou do seu fruto e comeu. Observe, irmãos, alguns pontos aqui. Ela vai achar a árvore boa, desejável e é algo novo. O diabo sempre pega as pessoas em algo novo. É diferente, não é igual. Cuidado. Fique com aquilo que é antigo, que sempre deu certo. A pessoa é casada com a esposa há muitos anos ou com o esposo, aparece uma bandeja nova, uma mulher nova, um homem novo. É algo diferente. É nova, é novo. A pessoa vai, quer experimentar. Cuidado. Fique com aquilo que é antigo. Fique com aquilo que já tem dado certo até hoje. Não arrisque algo novo. Não. Lá atrás, irmão, sempre foi desse jeito. A igreja ouvia testemunho. A igreja acreditava em pessoas que tinham sido arrebatadas. Constantemente pessoas arrebatadas na igreja, tinham visões, passavam, o temor tomava de conta, Deus operava. O decorrer do tempo começou a experimentar algo novo.
e foi deixando a santidade, a consagração, o círculo de oração, foi deixando tudo de lado isso. E o que é novo entrou, normalizando o pecado. A serpente quer entrar no jardim de Deus, que fica e representa a igreja hoje, para poder normalizar o pecado. E aonde ela tem visto brecha, aonde ela tem visto brecha, ela tem entrado, ela tem normalizado o pecado e tem deixado tudo comum. Assim, estamos vivendo algo novo. Tem gente vivendo algo novo que a serpente está dando. Porque a serpente aí influencia, a pessoa só executa. Aí, olha o que diz: e deu também o seu marido, e ele comeu com ela. Ou seja, Eva comeu. A visão dela ainda não tinha se abrido por completo, porque Adão é o sacerdote. Ele teve a oportunidade de dizer para ela: não. Deus falou para a gente não comer e eu não vou comer. O problema de muitos é que estão normalizando o pecado, normalizando o que não é para poder ser normalizado, estão aceitando o que não é para poder ser aceitado, e o problema é que muitos estão aceitando e estão compartilhando para outros. Eva come, em vez de Adão botar um ponto final e dizer não vou comer porque Deus disse que não, ele vai comer. Eva come, é influenciada pela serpente e ainda compartilha com Adão. E Adão faz o quê? De vez ele cortar e dizer não vou comer, você comeu, mas eu não sou obrigado a comer. E ter a mesma visão do que a tua. Agora vem aqui, irmãos. Só porque muitos estão aí trazendo inovação para o Evangelho, trazendo algo novo, aí quer implantar na minha cabeça e na cabeça de outros também, de ver essa inovação. Se eles estão comendo do pecado que está normalizando o pecado dentro das igrejas, eu não sou obrigado a comer esse fruto aí não. Porque esse fruto eu desreconheço. Vou ficar com o antigo mesmo. Vou ficar com a palavra. Tem muita gente sendo influenciado por serpente. E esses que estão sendo influenciados por serpente estão pegando e influenciando outros. E outros e outros. E se Deus não tiver misericórdia, está crescendo uma geração de crentes Nutella, de crentes que não têm raiz com Deus, não têm experiência com Deus, não têm vida com Deus, e estão vivendo um evangelho cold, um evangelho da impergraça, que tudo pode, que não é pecado mais, e estão vivendo o tempo da graça. Cuidado. Safira e Ananias morreu, foi no tempo da graça, em Atos capítulo 5, porque mentiu. Cuidado. Depois, outro dia, eu vou trazer mais profundo aqui nesse texto. Tem muita coisa aqui dentro sobre Adão e Eva, irmão. Adão comeu. Não era para ele ter comido. Não era. Se alguém da tua família, ou se alguém que você conhece, está normalizando as coisas, está aceitando doutrina de serpente dentro da sua igreja, ou no seu convívio com o indiano, está normalizando doutrinas mundanas, está despregando a santidade de Deus, está desprezando, não toca, não come, não olha, não cobiça, não deseja, sai fora, está desprezando a doutrina santa, bíblica, não despreza, não vai na onda de ninguém, não vai. Fique com o ensinamento que você recebeu lá atrás, porque muitos foram ensinados lá atrás e hoje estão desprezando todos esse ensinamento. Que Deus possa nos dar graça e força e abrindo sempre a nossa visão espiritual para o entendimento da sua palavra na luz das Escrituras Sagradas e a gente caminhar pelo direcionamento do Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe, guarde essa palavra no seu coração, compartilhe essa palavra com mais pessoas, em nome de Jesus.